Oi, Titicos da Fábio, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto e último vídeo dessa saga. A gente falou sobre o Manual do Cristão essa semana e o feedback de vocês foi extraordinário. E vocês perguntaram muito em vários dos vídeos, hoje é o quarto vídeo, sobre como estudar a Bíblia. Porque, afinal de contas, a gente sabe que a Bíblia é a carta revelada da vontade de Deus. E muitas vezes a gente vai na igreja, está na igreja há anos, tem uma cultura de igreja, mas a gente não tem uma cultura bíblica. A gente não conhece a Bíblia. A gente sabe de coisas que os outros falam, que os pregadores falam, e isso é muito triste, porque muitas vezes a gente tá em conversa assim, mas você não devia fazer isso, porque a Bíblia diz que não pode fazer tal coisa. Aí você pode perguntar, onde é que tá escrito isso na Bíblia? A pessoa fica, Porque muitas e muitas vezes a gente não estuda, a gente só tem informação a respeito. E eu sei que você que acompanhou essa série essa semana tem também muita vontade de ser um cristão genuíno, e para isso você precisa conhecer a Cristo e a carta dele genuinamente. Vocês já tinham pedido isso outras vezes, eu fiquei de fazer e tinha esquecido, enfim, essa série foi o momento perfeito para falar sobre como estudar a Bíblia, quais os métodos, como começar, por onde começar, por que você sabe isso, por que você contou essa história, de onde você tirou isso? São coisas que vocês me perguntam quando eu conto algum fato bíblico e vocês ficam ali, ai meu Deus, e eu não tenho conhecimento, assim, diferencial de ninguém, eu não tenho nenhuma revelação especial, nada, tudo que eu tenho é a Bíblia, que é a mesma coisa que você também tem. Vale lembrar que ler a Bíblia não é a mesma coisa que estudar a Bíblia. Você pode ler alguma coisa, isso pode ser com atenção ou sem atenção, mas estudar significa que você vai se deter sobre aquele material, você vai se concentrar, você vai pesquisar, você vai ter dúvidas, você vai se aprofundar naquilo. E é isso que eu quero propor para você hoje, não apenas ler a Bíblia, mas estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia. E eu acho isso fundamental, porque a Bíblia, por ser um livro tão sagrado, um conteúdo tão sagrado, merece o nosso respeito, a nossa devoção. E merece estudo sério de verdade. A Bíblia não é um tarô, sabe? Não é joga as cartas. Também não é amuleto pra você segurar ela e andar por aí e achar que ela faz milagres só por você tocar. Não é o físico dela que tem poder, mas sim o conteúdo dela. Eu acho muito importante a gente ter um horário, sabe? Aquele ritual, assim, pra ler. Seja na primeira hora da manhã, seja no final do dia. Eu não sei como é a sua rotina, mas talvez no primeiro horário da manhã seria o melhor negócio. Mas assim, ficar meio que longe de tudo e de todos. Se você só dispõe de meia hora por dia, pois que sejam esses 30 minutos. Mas esses 30 minutos longe de barulho, longe de distração, desligando o celular, pega o caderninho, pega uma caneta, anota coisas, sabe? Estudar é isso. Quando você vai pra escola, quando você vai estudar um tema, você simplesmente senta ali, não, você anota, você, sabe, faz pesquisa. E se o objetivo é aprender profundamente aquilo, eu acho muito importante que você comece o estudo da Bíblia com oração. Porque a Bíblia não é só um livro de conteúdo. Tem muita gente que fala que se a Bíblia não fosse, de fato, um transformador de vidas, só pela sua riqueza, né, histórica, enfim, ela já valeria. Mas ela é isso, um transformador de vidas. E para ela impactar a sua vida, você precisa que o Espírito Santo, que é o grande tradutor, o grande intérprete da Bíblia, esteja com você em devoção. Tem muitas coisas na Bíblia que a gente demora anos para entender e que a gente precisa desses anos, sabe? Eu conto sempre uma história de um sermão que eu prego hoje que eu demorei 30 anos para entender o sentido, para aquilo fazer sentido para mim. Eu já tinha lido vários textos, eu já tinha lido várias referências, já tinha lido comentários bíblicos a respeito, mas sabe quando é uma coisa que você precisa, você e Deus, assim? Porque assim, eu acho muito importante você ler dicionários bíblicos, eu acho muito importante você ler comentários bíblicos, mas se você não tem nenhuma base de nada, às vezes ler comentaristas bíblicos pode te confundir, porque eles vão se divergir, sabe? Às vezes um vai dizer, não, mas a pedra lá que ele botou era isso, outro, não, mas existe indício histórico que era isso, mas a nova escavação arqueológica. Então, assim, se você não tem nenhum conhecimento, às vezes ler os comentaristas bíblicos vai te bagunçar mais a cabeça do que vai te ajudar. Eu te aconselho a começar a ler, a estudar, a orar e ter o seu momento de comunhão com Deus. E conforme mais conhecimento você vai tendo a respeito da palavra de Deus, aí sim você vai buscando outras opiniões sobre aqueles assuntos. E antes de tudo, você precisa ter uma Bíblia, né? Não sei se é o seu caso. Existem muitas Bíblias, muitas traduções, umas mais antigas, outras traduções de traduções. Isso precisa ser levado em conta. A Bíblia foi escrita em
hebraico, em aramaico e em grego. Então, o ideal são traduções que venham das línguas originais, porque ela foi depois traduzida para o latim, depois muitas traduções em português, por exemplo, vieram do latim, que já é uma tradução da tradução. E tem as versões de tradução. Eu gosto da Almeida Fiel e Corrigida, mas eu uso muito mais a nova versão internacional, eu acho mais direta. Existe também a nova tradução na linguagem de hoje, que é muito legal, sobretudo se você é mais jovem, tem palavras mais do nosso uso cotidiano. Os estudiosos, né, as pessoas mais cultas da teologia torcem o nariz para essas traduções. E tem também aquelas bíblias de interpretações, de paráfrase. Vou dar um exemplo. Como vocês sabem, meu marido estudou teologia, então, tipo, Bíblia nessa casa, eu tenho, assim, de vários idiomas, de várias traduções, de tudo. Eu trouxe algumas só para dar um exemplo para vocês. Essa daqui eu ganhei da Thomas Nelson. Eu mostrei muito pra vocês na época porque eu usei muito ela, sobretudo quando eu ia pregar pra adolescentes, pra jovens, tá? Essa tradução é na linguagem de hoje. Então, a linguagem é muito simples assim, e ela tem temas, abinhas assim pra você aprender mais sobre aquele assunto. Só que ela não tem, por exemplo, referências cruzadas e nem notas de rodapé. Então, você pode ler, mas não é exatamente uma bíblia de estudo. Eu tenho essa daqui em inglês, que é a nova versão do King James. Ela é uma bíblia temática, é uma bíblia da mulher, tá? Eu acho que tem em português também. Quando é uma bíblia temática assim, você tem, por exemplo, essa daqui é muito bonita, né? Ela é feita pela Safeliz na Espanha. Ela tem personagens bíblicas, né? Personagens, as mulheres da Bíblia. E ela tem nota de rodapé e ela tem referências cruzadas. Mas a versão King James não é a que eu mais gosto. Você tem bíblias, que foi aquela que eu te falei, de paráfrase, que é, por exemplo, a mensagem. Sério, eu ganhei já 4 bíblias dessas. Eu dou de presente, né? Quando eu ganho mais. Mas eu já ganhei 4 dessas. As pessoas adoram me dar bíblia de presente. Elas querem me dar uma bíblia de presente, fica à vontade, que eu vou ler, porque eu adoro ter versões da Bíblia. Mas essa, por exemplo, ela não é uma Bíblia traduzida palavra a palavra ou pensamento por pensamento. Ela é parafraseada pelo Eugene Peterson. Por exemplo, eu vou ler aqui pra vocês Eclesiastes 8:10. Assim, certa vez vi alguns perversos receberem um funeral solene em solo sagrado. Quando o povo retornou para a cidade, não economizou elogios a eles, no mesmo lugar onde aqueles homens haviam praticado as suas maldades. É um absurdo. Tipo, é absurdo isso aqui. Então é uma outra linguagem. Aliás, eu amo Mateus 7 nessa Bíblia. E tem bíblias, por exemplo, como essa da Shed, que eu acho que eu também ganhei. Essa daqui é ao meio da revista e atualizada. Ela é uma bíblia que tem, por exemplo, notas de rodapé, e tem essas referências cruzadas. O que é isso? É quando você leu esse texto aqui, você ficou meio na dúvida, você vai ver onde aquele mesmo assunto foi abordado na própria Bíblia. Então, você quer saber mais sobre aquele assunto, você vai lá no outro texto ou outros textos. Fora isso que tem as notas de rodapé, meio que explicando a mais, são comentários bíblicos na própria Bíblia. E muitas Bíblias também tem, dicionários, tem mapas para você entender o contexto, sabe? Tem mini explicações, assim, mini guias de estudo para você aprender mais sobre aquele assunto. Eu acho essas Bíblias, se você tem o ideal de estudar a Bíblia, essas Bíblias são as mais ideais, assim, as mais recomendadas. A minha primeira Bíblia de estudo foi uma Thompson, eu me lembro até hoje, eu tava na faculdade, juntei dinheiro, porque era bem cara na época, era tipo uns R$90 na época, estudante, né? Não tinha nada de dinheiro. Mas eu paguei aquela Bíblia Thompson e foi a primeira vez que eu comecei a estudar a Bíblia de forma mais sistemática. Já ouviu falar de teologia sistemática? Quando a gente organiza o estudo. Então, por exemplo, eu vou estudar sobre pneumatologia, né? Sobre o Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo. Eu vou estudar tudo que a Bíblia fala sobre aquele tema. Isso é um método de estudo, é um jeito de estudar a Bíblia. E a Thompson, eu acho que pra mim foi muito marcante, assim, uma bíblia muito conhecida no meio teológico. Eu tinha 19 anos quando eu comprei, e foi a primeira vez, assim, que eu comecei a estudar a Bíblia de forma mais organizada, sabe? Olhando as referências, olhando essas referências cruzadas, as notas de rodapé, e entendendo que a Bíblia mesmo muitas vezes se explica. Às vezes a gente quer mas o que isso quer dizer? Se a sua Bíblia tem essas referências cruzadas, você vai lá nos outros textos e você tem uma visão maior daquele mesmo tema, entende? Então, primeiro passo, escolha uma Bíblia, de preferência uma tradução dos originais e uma boa tradução. Lembrando que as traduções podem ser de equivalência dinâmica ou equivalência formal. O que significa isso? Significa que ela pode ser dinâmica, ou seja, palavra por palavra, câmera, pé, sabe? Ou pode ser formal, que é o pensamento, porque muitas vezes uma palavra, ela não quer, naquele contexto, ela não quer dizer aquela palavra, sabe? Então, o pensamento todo é levado mais em conta do que o palavra por palavra. Você também pode escolher como você vai começar. Eu amo o Velho Testamento, gosto muito, eu acho riquíssimo, sabe, culturalmente, todos esses aspectos. Mas
Todo mundo diz que é mais fácil, e eu concordo, estudar pelos evangelhos, pelo Novo Testamento. O João é sempre o mais indicado, porque João é um livro muito fácil, explica quem é Deus para você, quem é Deus no contexto, né? Quem é Cristo no contexto dos outros. Aí você tem Mateus, aí você tem Lucas, aí você tem Marcos. Todos eles retratam a Cristo. Se você quiser começar pelos evangelhos, eu aconselho que você comece por João e depois você vá para os Atos dos Apóstolos, que foi o que eles fizeram depois de Jesus. Eu gosto muito de estudar a Bíblia por temas. Por quê? Porque às vezes você, por exemplo, quer saber o que a Bíblia fala sobre a vida após a morte. De repente é uma dúvida sua. E daí você só tem um texto, um versículo que te ensinaram, que te mostraram. Aí por esse versículo você fala, tem inferno, tem purgatório, tem isso, tem aquilo. E você cresce só ouvindo aquilo e só acreditando nisso. E você rege a sua vida por aquilo. Só que quando você vai olhar todos os textos em que a Bíblia fala de morte, de vida após a morte, você descobre depois de 50 anos que não era aquilo. Porque o contexto estava totalmente equivocado, entendeu? Por isso que é interessante quando você vai estudar um tópico, um assunto, você organizar todos eles e descobrir o que a Bíblia fala nela toda sobre aquele tema. Aí você vai ter um conhecimento mais fundamentado. E para isso é fundamental que você organize mentalmente. Tipo, você pergunta, quem que escreveu? Quem é o autor dessa carta, desse texto? Para quem ele foi escrito? Quem era o povo a qual ele se destinava? Em que época isso foi escrito? Mas qual era o contexto em que eles estavam? Quem escreveu foi Jeremias, o povo estava assim, estava em cativeiro, tinha sido preso, não tinha sido preso, tinha vencido a guerra, não tinha vencido a guerra. Isso te ajuda a entender o mood, o humor do texto bíblico. Quando você vê simplesmente que o personagem, eu sentei e chorei, nossa, mas por que chorou? Por que tava naquele drama? Porque vinha de tanto tempo, de cativeiro, daí o povo pecou de novo, e sabe? Fazer essas perguntas é fundamental. E daí, se você tem um caderno, uma anotação ali junto, você vai construindo conhecimento. Isso é muito importante. Hoje eu vou ler o capítulo tal. Então, o contexto era esse, ele estava falando de tal pessoa. Nesse texto eu vou ter mais informações. Você anota isso, você faz como se fosse o seu diário, sabe? De estudo da Bíblia. Tem muita gente que pergunta assim, e como que eu faço para ler a Bíblia inteira? Quando eu era criança, existia uma coisa na minha escola. Eu sou adventista do sétimo dia, muitos de vocês sabem. E desde pequenininhos a gente estuda muito a Bíblia, estuda muito coisas assim doutrinárias, né? Tipo, teologia do santuário, enfim. E quando a gente era pequeno, antes de se batizar, eu fiz um clube de batismo. Eu fui desbravadora. E no clube de batismo a gente tinha que fazer o ano bíblico. Antes disso eu já fazia o ano bíblico, mas naquele ano a gente fez super organizado, assim. E como que você lê o livro todo em um ano? Lendo 3 capítulos por dia. 3, só 3. Você gasta ali, sei lá, acho que em 15 minutos. E você lê 3 capítulos. Como a gente tinha que fazer prova daquilo, então a gente, se detinha mais, porque era muito comum na minha igreja ter concursos bíblicos. Inclusive, tem concursos até hoje, bíblicos internacionais, com final lá em Jerusalém e tudo mais. E tinha um ícone que a gente, assim, falava demais nele, que era o Chico Bíblia. Vocês podem procurar sobre ele na internet. Tipo, ele tinha toda a Bíblia na cabeça. E, tipo, era uma meta da minha vida, assim, decorar versículos. E não só o versículo, mas o estudo, o contexto em si. Acho que isso me ajudou muito naquela época a compreender que a Bíblia não é só um único verso, não é só um texto, não é só um capítulo. Às vezes aquele capítulo todo, somado com aquele contexto, me faz entender as razões do porquê que aquilo foi dado como ordem, enfim. Agora, uma maneira muito boa de você estudar é você fazer grupos de estudo, sabe? É você juntar pessoas e vocês estudarem juntos. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês um link de onde você pode fazer, por exemplo, um estudo online, se você não quer ninguém na sua casa, assim, porque é uma coisa que a gente faz também. Eu mesma já dei muito estudo bíblico. Tem gente que só quer estudar a Bíblia, tipo, ela não quer mudar de igreja, não quer mudar de religião, não quer nada, ela só quer estudar a Bíblia. Então, eu dava estudos bíblicos, muitas vezes a pessoa, obviamente, decide pelo batismo e tudo mais, mas às vezes a pessoa só quer aprender mais a Bíblia. Então a gente se junta fisicamente ou pela internet. Eu já dei estudos aqui online, inclusive com meu marido, para vocês. Eu vou deixar link aqui também sobre temas, bíblicos que vocês pediram. Mas enfim, eu vou deixar link se você quiser estudar a Bíblia sozinho, de uma maneira mais sistemática, por temas, e quiser aprender, você pode fazer isso online. Hoje em dia existem uma infinidade de grupos online para você fazer isso.
E muitas bíblias já têm guias, elas já têm manuais, assim, sabe? Guias de estudo para você fazer com a própria Bíblia. Por isso que é muito interessante você não apenas ler, mas você estudar a palavra de Deus. Acho que esse era um vídeo que eu tava muito devendo para vocês e eu achei que ele seria o vídeo ideal pra gente terminar essa série de Manual do Cristão, porque a Bíblia é o nosso manual, a Bíblia é onde a vontade de Deus está revelada para nós. E não fique assim desesperado se você leu a Bíblia e você não entendeu naquele momento e você fez esses estudos, cruzou com referências e mesmo assim aquela coisa tá martelando a tua cabeça. Ora a Deus, tome tempo, deixa aquele assunto de repente guardado ali no seu caderninho, que na hora em que você precisar dele, na hora que for mais conveniente, Deus vai te revelar. Porque se a Bíblia é a palavra dele e eu e você entendemos que sim, uma maneira muito preciosa de você entender a Bíblia é que ele te revele, né? Nada mais óbvio. Bom, eu espero que você comece já o seu estudo da Bíblia, que você não fique dependendo dos outros para aprender sobre as coisas incríveis que tem lá. Se você não é cristão, eu sei que muitos de vocês me acompanham aqui só porque gostam dos vídeos, mas não são cristãos. Se você quiser acompanhar a Bíblia para você aprender mais sobre o contexto histórico, para você aprender mais histórias, aliás, não só contexto histórico, antropologicamente falando, mas histórias incríveis assim de pessoas, leia a Bíblia. Você não vai perder nada com isso. Ah, Fábio, mas eu não acredito na doutrina, não tem problema, leia por conhecimento, mesmo porque cristianismo é uma das 3 maiores religiões do mundo, você vai entender a mentalidade das pessoas que seguiam por essa palavra, então conheça essa palavra. Mas se você é cristão, é imperdoável que você ainda não tenha lido a Bíblia, não só lido ela inteira, que é uma coisa que a gente já devia ter feito, e você pode fazer isso, mas entendido melhor a Bíblia, sabe? E esse é o objetivo desse vídeo, tá meio longo, eu sei, mas é uma coisa que vocês sempre me pediram e eu queria muito fazer, que era dar essas dicas de como você pode estudar melhor a Bíblia, aprender e tirar o maior proveito dela. Porque esse livro é realmente incrível. Se você gostou desse vídeo, já sabe, dá um joinha, porque esse like ajuda muito na divulgação do vídeo. Distribui esse link para os seus amigos, manda grupo de WhatsApp. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, tem vídeos novos toda semana de todos os temas. E comenta pra mim o que você mais gosta na Bíblia. Me diz 2 coisas nos comentários que eu quero saber. Primeiro, você já leu a Bíblia inteira? Se sim, como é que foi? Se não, por que não ainda? E segunda coisa, o que você mais gostaria de entender na Bíblia que você acha difícil e que, enfim, com os estudos aí, de repente, vai ser a hora de você tirar tudo isso, tirar essa nuvem aí e aprender mais. Me conta aqui nos comentários. Um beijo grande pra você e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.